Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. E aí, pessoal, finalmente foi publicado o Prêmio Nobel de Química de 2018. Com uma grata surpresa esse ano, nós temos uma mulher entre os laureados. Nós temos pouquíssimas mulheres entre os prêmios Nobel. Na Química, se eu não me engano, são apenas 5. E a quinta foi laureada esse ano, a Frances Arnold. A Frances Arnold, ela levou metade do prêmio, então metade do valor do prêmio ficou com ela, cerca de 2 milhões de reais. E a outra metade foi dividida entre o George Smith, ou seja, um quarto do prêmio, e o outro um quarto ficou com o Sir Gregory Winter. O Sir Gregory Winter é do Reino Unido, enquanto que o Smith e a Arnold são americanos. E o prêmio foi dado pela evolução direta de enzimas, isso aqui é associado ao trabalho da Arnold, e pelo display de fago, daqui a pouco eu vou tentar explicar para vocês o que é isso, de peptídeos e anticorpos associado ao trabalho do Smith e do Winter. Eu vou tentar explicar para vocês como funcionou o trabalho deles de uma maneira bem superficial. Está muito voltado para a área biológica, eu não domino essa área, não domino os termos. Então, se eu cometer algum deslize aqui, por favor, me desculpe e se souberem, me corrijam aqui nos comentários. Eu estou baseando esse vídeo na apresentação disponibilizada no próprio site do Prêmio Nobel, então tentei entender ali mais ou menos e compartilhar essa informação com vocês. O que tem que ficar claro é que o grande foco do trabalho é o que nós chamamos de evolução induzida de moléculas. Eu não especifiquei a molécula aqui, pode ser enzimas, pode ser anticorpos, mas uma evolução induzida. É um processo bem parecido com a evolução biológica, vamos dizer assim. Passa-se por um processo de mutações e, posteriormente, essas mutações seriam selecionadas de acordo com uma característica adequada. Aqui, mutações de moléculas. E com isso, seria possível sintetizar moléculas mais eficientes. Essas moléculas poderiam ser usadas para produzir plásticos, biocombustíveis, fármacos, ou seja, participarem diretamente na indústria química e com uma vantagem, com um bônus, de uma maneira mais verde, ou seja, a geração de rejeitos, a utilização de metais pesados, a utilização de solventes orgânicos podem ser deixados de lado. E aqui nós temos uma química mais bela e uma química mais consciente. Vamos começar então com o trabalho da Frances Arnold. Uma curiosidade, ela por formação é engenheira mecânica aeroespacial. E um dos seus objetivos, ainda na época da graduação, era trabalhar com a produção de energia limpa, em especial energia solar. Mas, assim como várias pessoas, a vida acaba escolhendo para a gente um caminho que é diferente daquele que inicialmente é intencionado, ela acabou não trabalhando com a produção de energia, acabou depois voltando a trabalhar com isso, mas de uma maneira indireta, e começou a trabalhar com o DNA, com a tecnologia associada ao DNA. Estamos falando aqui da década de 80, então os estudos a respeito do DNA, genética, genes, genoma, tudo isso ainda estava bem no começo. E o objetivo dela em trabalhar com o DNA era produzir enzimas para promover reações úteis de uma maneira limpa e mais eficiente. Só que assim, produzir enzimas é uma coisa meio complicada. Uma enzima que ela trabalhou foi essa daqui, a subtilicina. Como que a gente produz uma enzima? Como que a gente faz uma enzima? Pensando que uma enzima é essencialmente uma proteína, é um processo bem complicado, porque nós temos à nossa disposição 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos podem ser ligados uns aos outros de uma maneira completamente aleatória, e formando uma cadeia com centenas, com milhares de aminoácidos. E além disso, além de formar a estrutura da própria proteína ou da própria enzima, tem também a sua estrutura tridimensional, que é fundamental para a atividade enzimática. Então, na prática, não tem como a gente sintetizar enzimas, fazer uma enzima, assim como a gente sintetiza um complexo, sintetiza uma molécula orgânica pequena. Só que ela queria, sim, produzir algumas enzimas e, mais ainda, produzir enzimas de forma extremamente eficiente. As enzimas já são naturalmente eficientes para aquilo que elas têm que fazer. Elas são supercatalisadores, catalisadores extremamente eficientes quando comparados com catalisadores metálicos, com catalisadores homogêneos. Mas ela queria produzir enzimas mais eficientes ainda. Então, para isso, ela tentou utilizar mutações. Como que ela fez isso? Primeiro, vamos pegar aqui o exemplo da subtilicina. A subtilicina, ela trabalha em cima da caseína, uma proteína do leite, e ela quebra essa proteína. Só que ela queria uma subtilicina que quebrasse a caseína em DMF.
Eu não vou mostrar para vocês a estrutura, mas o DMF é um solvente orgânico. Como ela queria que a subutilicina trabalhasse na caseína é uma proteína do leite, portanto, uma proteína de solução aquosa. Então, a subutilicina ela funciona muito bem em solução aquosa, não em DMF. Mas ela queria uma subutilicina que trabalhasse em DMF. Com isso, então, ela conseguiu produzir algumas mutações e, a partir daí, ela conseguiu algumas enzimas especiais. Primeiro, ela conseguiu uma subutilicina que ela conseguia trabalhar de maneira eficiente em 35% de DMF. Então, nós teríamos 35% de DMF e o restante solução aquosa. Posteriormente, ela conseguiu uma subutilicina que trabalhava em 100% de DMF, até conseguir, então, uma subutilicina que era 256 vezes mais eficiente em DMF do que em solução aquosa. Como que ela conseguiu isso? Provocando algumas mutações no DNA que, posteriormente, produziu uma enzima modificada. Boa parte do trabalho do sucesso da Arnold deve-se a uma técnica chamada de DNA shuffling, que é uma espécie de recombinação do DNA. Essencialmente, nós temos um determinado DNA e com isso é possível cortar alguns fragmentos e adicionar novos fragmentos que vão conseguir produzir proteínas mais específicas ou dar condições mais específicas a determinadas proteínas. Na prática, nós estamos pegando o DNA e recombinando o DNA. E com isso, ela conseguiu produzir enzimas altamente eficazes. Essas enzimas não eram simples catalisadores. Elas poderiam, inclusive, catalisar reações novas, reações que não existem na natureza. Elas possibilitariam a ligação carbono-silício, por exemplo, que não é uma ligação muito natural. Também utilizando essas enzimas altamente eficientes, foi possível a produção, a síntese de novos fármacos, foi possível a produção de biocombustíveis, e aqui é interessante, ela está produzindo combustíveis de forma limpa, então ela está trabalhando na produção de energia, que era o seu objetivo inicial, só que de uma maneira um pouco diferente. Mas como funciona essa técnica? Bom, primeiro de tudo, ela pegava um determinado DNA, por exemplo, e ela fazia algumas modificações nesse DNA, provocava algumas mutações utilizando a técnica do DNA shuffling. Equivalia a pegar algumas bases do DNA, mudar a sua posição, enfim, adicionar aqui algumas mutações. Esse DNA, posteriormente, iria sintetizar algumas enzimas, só que essas enzimas produzidas eram diferentes das enzimas originais. Bom, na prática era assim, era a mesma enzima, a mesma molécula, porém com características diferentes, com atuações diferentes. Então aqui nós temos as enzimas produzidas por esse DNA mutante. Algumas dessas enzimas conseguiam, por exemplo, trabalhar na presença de DMF, outras não. O que ela fez? Pegou as enzimas que funcionavam na presença de DMF e jogou fora as outras. Então agora ela tem um novo conjunto de enzimas, uma segunda geração de enzimas, e ela sabe exatamente as mutações que provocaram essas enzimas. Então ela mantém essas mutações e provoca outras mutações, a fim de melhorar ainda mais essa enzima. E com isso nós temos uma segunda geração, onde essas enzimas, por exemplo, podem trabalhar muito mais eficientemente em DMF do que em água. Então ela, a cada ciclo, vai obtendo uma nova enzima gerada por um DNA mutante, vai provocando novas mutações, por isso uma evolução induzida, gerando então uma nova geração de enzimas mais eficientes. E com isso então ela desenvolve o seu trabalho. Quando eu li isso, eu imaginei na hora o Capitão América, o Steve Rogers. Você pega lá o franzino Steve Rogers, que é um soldado, enfim, não muito eficiente, você aplica o soro, que seria o equivalente a provocar ali algumas mutações, o Capitão América não é um mutante, mas enfim, você acaba induzindo algumas mutações e transforma então o Steve Rogers no Capitão América, um soldado extremamente eficiente. É essencialmente isso que ele está fazendo, ele está pegando uma enzima, aliás, ele está pegando um DNA, provocando mutações do DNA, que gera uma enzima com características especiais, características não naturais. Então ela identifica essas mutações, adiciona novas mutações com a ideia de produzir enzimas ainda melhores, pelo menos, para aquele objetivo. E com isso ela desenvolveu esse trabalho magnífico, como disse, conseguiu produzir biocombustíveis a partir dessa técnica. É possível aplicar essa técnica na produção de fármacos, na produção de plásticos, na identificação de compostos quirais, enfim, é uma técnica com grande aplicabilidade na química. Essa é a primeira parte, então, do Nobel de 2018. A segunda parte ela já é dada ao Smith,
e ao Winter, essencialmente pela evolução direcionada. Só que agora o foco é a produção de fármacos capazes de combater doenças autoimunes e até mesmo câncer metástico. Para nós termos uma ideia do trabalho inicialmente do Smith, nós precisamos olhar um pouco esse camaradinho aqui, que é um tipo de vírus bem especial, na verdade é um padrão de vírus que a gente aprende no ensino médio, que é o bacteriófago. Só que nós vamos chamá-lo carinhosamente de fago. Bom, o que o fago faz? É um vírus que acaba atacando algumas bactérias, ele consegue injetar seu material genético na bactéria, que nós temos o material genético dele, e ao injetar o material genético, ele toma conta da bactéria. Então ele faz com que a bactéria comece a reproduzir o seu próprio material genético e produzir as proteínas para formar esse encapsulado. Depois de um tempo, ele acaba rompendo a bactéria, mata a bactéria, e aí nós temos vários outros vírus. Então o fago ele trabalha inicialmente injetando material genético na bactéria e através desse material genético ele faz com que a bactéria, além de replicar o seu próprio material genético, ela acaba produzindo proteínas inicialmente para formar o encapsulado no fago. E aí, o que o Smith pensou? Bom, se o fago ele acaba manipulando a bactéria, por que a gente não pode manipular o fago? Ou seja, por que a gente não pode mudar o código genético do fago, que é uma estrutura bem simples, com um gene específico capaz de produzir uma proteína não que ele gostaria para fazer o seu encapsulado, mas uma proteína que nós gostaríamos, ou uma proteína que o Smith gostaria. E é exatamente isso que ele faz. Essa estratégia é chamada de display de fago. O que acontece? Ele muda o código genético, ele adiciona um gene específico, esse código genético é introduzido no fago. Esse fago, então, ele acaba atacando a bactéria, produz um novo encapsulado, um novo conjunto de proteínas, mas dentre as proteínas que ele produz uma proteína específica relacionada a esse pedaço do código genético. Essa proteína vem aqui para cima, vem para a região externa do fago. E aí, utilizando anticorpos específicos, é possível, então, com esse anticorpo, meio que pescar essa proteína, isolar essa proteína. Bom, já que nós falamos de anticorpo, esse daqui, na verdade, é o centro do trabalho do outro prêmio Nobel, o Sir Gregory Winter. Ele trabalhou essencialmente com anticorpos, mas com a mesma ideia ali do display de fago. O que acontece? Os anticorpos são proteínas bem específicas, são moléculas que conseguem, primeiro, identificar proteínas bem específicas e, ao identificar essa proteína, ele consegue perceber se ela faz parte de uma molécula eu ou de uma molécula não eu. Esse termo eu ou não eu comentei no vídeo do Prêmio Nobel de Medicina, que eu vou deixar aqui em cima do card. Então, o que acontece? Os anticorpos conseguem identificar algumas proteínas presentes na membrana celular. E não apenas identificar, ele consegue reconhecê-las. Se essas proteínas fazem parte do próprio corpo, ele não ataca, tem uma espécie de freio nisso, que, de novo, está relacionado ao Prêmio Nobel de Medicina desse ano. Agora, se ele olha para uma determinada proteína e ele identifica que essa proteína é uma proteína não eu, não faz parte do corpo, então ele ativa o sistema imunológico. Então, a grande capacidade dos anticorpos é o reconhecimento de proteínas e, posteriormente, a ativação do sistema imunológico. O que acontece? O Winter ele utilizou o mesmo conceito do display de fago, só que não para produzir uma proteína, um peptídeo, enfim, ele usou para produzir anticorpos. Mais especificamente, anticorpos humanos, anticorpos presentes no corpo, que tem como característica principal serem extremamente específicos. E além disso, ele utilizou a evolução induzida, ele melhorou esses anticorpos. Então o que o Winter faz é o seguinte, ele pega parte da técnica da Arnold, que é a evolução induzida, não aplicada a enzimas, mas aplicada a anticorpos, utilizando a técnica desenvolvida pelo Smith, que é o display de fago. Então ele utilizou o display de fago para produzir anticorpos e anticorpos altamente eficientes. Esses anticorpos, por exemplo, poderiam ser utilizados para atacar células tumorais, e ele conseguiu resultados com isso. Então nós temos de novo a química sendo utilizada no tratamento do câncer, de novo em harmonia com o Prêmio Nobel de Medicina. Vamos olhar aqui um esquema de mais ou menos como funcionou o trabalho dele. Então aqui nós temos o fago, temos a aplicação do display de fago, aparece aqui na ponta uma determinada proteína, sendo que essa proteína é um anticorpo. Os anticorpos eles são formados de Y e eles atuam basicamente por esses braços. Então aqui esse fago produziu um anticorpo, só que ele quer um anticorpo bem específico. Então ele faz uma primeira geração de vários anticorpos
E aqui ele coloca uma molécula com encaixes específicos para conseguir identificar esse anticorpo. Lembre-se, o anticorpo ele está relacionado a uma proteína específica. Então aqui nós temos uma determinada molécula, uma proteína, e esse anticorpo deveria se ligar a essa proteína. Bom, do conjunto de anticorpos gerados, enfim, ele tem vários anticorpos gerados, ele consegue escolher alguns que se ligam a essa proteína. Mas essa primeira ligação não é tão eficiente, é o que aparece aqui, a primeira geração. Nota, aqui seria o encaixe do receptor e aqui o encaixe do anticorpo. Encaixa, mas não é tão eficiente. Bom, ele elimina, joga fora aqueles que não se encaixam muito bem e tem agora uma primeira geração selecionada de anticorpos produzidos pelo display do fago. Bom, posteriormente ele vai modificar ali mais um pouco e com isso vai gerar uma segunda geração. Essa segunda geração tem alguns anticorpos que conseguem interagir de maneira mais eficiente. Então aqui nós temos o encaixe desse e aqui o encaixe é um pouco melhor. Então ele joga fora aqueles que não têm um encaixe eficiente, pega então essa nova geração, já sabe o conjunto de mutações que produziram essa geração, faz novas modificações até conseguir uma terceira geração, uma quarta geração, enfim, de anticorpos extremamente específicos. Anticorpos que conseguiriam interagir de maneira bem eficiente com esse alvo. Com isso, inclusive, ele conseguiu, no meio ali de uma sopa de milhões de anticorpos, isolar anticorpos específicos, utilizando exatamente essa técnica do display do fago. E agora vem a parte mais interessante. Se essa molécula-alvo, aquela que seleciona os anticorpos, for uma molécula, for uma proteína presente em uma célula tumoral, ele consegue então isolar anticorpos capazes de atuar contra essa célula tumoral. Nós já vimos no vídeo do Prêmio Nobel de Medicina que o corpo humano ele não produz anticorpos contra as proteínas presentes nas células tumorais. Isso porque as células tumorais fazem parte do corpo. Ele não identifica como sendo um corpo estranho. Mas agora, com o trabalho do Smith, com toda essa técnica, é possível produzir anticorpos para atuar especificamente em células tumorais. Não apenas em células tumorais. Na verdade, é possível produzir fármacos que possam atuar em inúmeras doenças. O próprio Smith, ele criou uma empresa e ele produziu esse remédio aqui, o adalimumab, comercializado com o nome de Humira. Bom, esse remédio que já é comercializado, ele é um anticorpo que atua especificamente contra uma proteína, a TNF-alfa. Então, a TNF-alfa seria a molécula-alvo, foram sintetizados ali anticorpos com evolução induzida que consegue atuar diretamente nessa proteína. Bom, ao atuar contra essa proteína, esse fármaco pode ser utilizado para o tratamento de artrite reumatoide, psoríase e doenças inflamatórias intestinais. Utilizando a mesma técnica de display de fago, e já temos resultados disso, é possível produzir anticorpos que atuam contra câncer metástico. Já temos resultados descritos de pacientes com câncer em estado avançado que tiveram o tumor simplesmente desaparecido. Ficou curada, vamos dizer assim, do câncer utilizando anticorpos produzidos por essa mesma técnica. Não apenas para câncer, a mesma técnica já é utilizada com resultados contra o antraz, contra o lúpus, que é uma doença autoimune. Nós vimos a técnica de combate ao câncer no Prêmio Nobel de Medicina. E uma das consequências é gerar doenças autoimunes. O Prêmio Nobel de Química já é inteiramente alinhado com isso, porque é possível, então, produzirmos fármacos que combatem doenças autoimunes, ou pelo menos evitam ali a sua progressão. E já tem estudos avançados sobre o uso dessa mesma técnica para produzir anticorpos contra o mal de Alzheimer. Só que nesse caso aqui, estamos ainda bem no início. Só que aí, pessoal, tem uma parte bem chata. Embora sejam moléculas realmente milagrosas, bom, esse milagre é bem caro. Fazendo uma pesquisa para o valor do Mira, eu encontrei uma bagatela na promoção aqui de R$ 8.800, o que seria o equivalente a 2 doses, eu acho. Esse valor pode ir para R$ 10.400. Isso aqui envolve impostos, envolve uma indústria farmacêutica não preocupada para produzir medicamentos realmente que ajudem a população, enfim, tem uma série de problemas envolvidos. Tem, obviamente, o custo de produção, o custo de pesquisa, mas, infelizmente, remédios altamente eficientes como esses estão longe do povo comum, estão longe da população comum. Bom, mas era isso que eu queria falar com vocês.
Esse foi o Prêmio Nobel de Química de 2018. Parabéns para esses 3 grandes pesquisadores que agora fazem parte de um grupo extremamente seleto de pesquisadores. A Arnold, o Smith e o Winter. Pessoal, eu sempre peço para vocês compartilharem os meus vídeos, darem um like, se inscrever no canal. Não vou fazer diferente nesse. Por favor, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Só que eu gostaria de pedir especialmente que vocês compartilhem esse vídeo. Ele deu muito trabalho de ser feito. É uma área que eu não compreendo muito, está muito distante, por exemplo, do que eu costumo estudar em Química. Deu um trabalho bem grande para tentar compreender a ideia desses projetos e passar para vocês de uma forma bem didática. Não sei se eu consegui, mas se eu conseguir, deixa aqui nos comentários. Mas por que eu acho importante? Isso aqui é o Prêmio Nobel de Química. Não um prêmio dado, por exemplo, uma medalha na Semana de Ciências lá da escola. Não é isso, é o Prêmio Nobel. A quantidade de pessoas que ganham o Prêmio Nobel é extremamente pequena. Hoje nós temos 3 pessoas por ano, em média. Isso aqui é um marco de como a química já está evoluída e como a química pode ser utilizada para produzir coisas fantásticas. Então, se você for professor de química, por favor, compartilhe esse vídeo com seus alunos. Mostre para eles como que a química está desenvolvida hoje em dia. Esse Prêmio Nobel mostra que a química também não trabalha sozinha, ela está relacionada com a medicina, está relacionada com a biologia, ele está muito próximo do Prêmio Nobel de Medicina. O que mostra também que não faz sentido você falar, sou especialista em química e só trabalho com química. Não, a ciência é uma só, ela tem que estar interligada. Então, por favor, compartilhe esse vídeo. Se você for aluno, compartilhe esse vídeo no grupo da sua turma, compartilhe o vídeo, indique o vídeo, na verdade, para o seu professor. Enfim, ajudem com que esse vídeo chegue no maior número de pessoas para ver como que a química é bonita e como que a química está evoluída. Aproveitem também e se inscrevam aqui no Universidade da Química, não custa nada, ajude esse canal a crescer, tá ok? Então, muito obrigado mesmo e até a próxima.